E agora sim, de volta com o nosso Encontro Mulheres, entrando nesse último bloco aqui na Imagem da Cidade, na nossa TV Galega. E conforme eu já tinha anunciado, o assunto em pauta passa pelo comportamento, passa também pelo momento de entender o poder do ambiente na vida de cada um de nós. Para explicar um pouquinho mais sobre essa temática, a minha convidada, a Sabrina Rafaeli, que é analista e treinadora comportamental. Sabrina, seja muito bem-vinda aqui à TV Galega. Obrigada, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Eu gosto muito de trazer a percepção do olhar para fora, porque muitas pessoas estão divulgando, estão propagando essas transformações de vida através do olhar para dentro. Então todo mundo vai falar assim, olhe para dentro, porque tudo está dentro. Isso não é mentira, é verdade que tudo está dentro, mas tudo também está fora. E quando a gente para olhar de forma um pouco mais lógica e racional, a gente consegue perceber que uma pequena quantidade de pessoas conseguem trazer transformações através da simples reprogramação mental. Então eu gosto de ir na contramão. Não que não funcione, funciona. Só que se você estiver no meio do caos, será que o pensamento positivo, será que vibrar uma frequência elevada é possível? Então eu estudo há mais de 10 anos o comportamento humano para perceber quais pessoas de fato conseguem esse tipo de resultado. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, eu gosto até de usar as leis de Newton, né, da inércia. Quando você vai fazer, por exemplo, um exercício de física, geralmente na época, né, de cursinho, a gente tinha muito isso, na época de colégio, você sempre ouvia algo assim, né, desconsidere, por exemplo, a resistência do ar. Em condições perfeitas, o objeto tende a se manter em movimento retilíneo em condições perfeitas. Então o que quer dizer? Quer dizer que para que você consiga de fato co-criar a realidade dos seus sonhos, ter a saúde que você quer, riqueza, prosperidade, melhores relacionamentos, todo tipo de co-criação, você precisa então desconsiderar a resistência do ar, vamos dizer assim. O que seria essa resistência do ar? Seria a opressão externa que você tem. Você está vivendo uma situação de crise financeira, mas você tem que vibrar prosperidade. Como é que você faz isso? No meio do caos, né? Então hoje sim, eu recebo muitos pacientes no meu consultório falando, nossa, eu quero muito vibrar essa alegria, essa prosperidade, mas o meu marido não deixa. Como é que eu lido com o meu marido que me põe para baixo? Como é que eu lido com essa pobreza? Me sinto rica? Como que eu faço isso? Então o poder do ambiente, ele vem para desmistificar tudo isso. Porque é possível sim, mudando os ambientes. E aí eu falo de 4 ambientes especificamente. O primeiro deles é o ambiente relacional. São todos os teus relacionamentos. Não só os da tua casa original, como pais ou pais substitutos, né? Mas relacionamentos de amigos, cônjuge, enfim. Todos os relacionamentos têm um impacto absurdo, é o que mais tem impacto, porque as pessoas têm bloqueios. E esses bloqueios foram gerados por pessoas. E aí você fala assim, nossa, mas como é que eu tiro então o bloqueio de uma pessoa que convive junto comigo? É o que a gente ensina no nosso método. A gente ensina você a se retirar, mesmo não podendo se retirar. Como é que você sai? O que você usa? E para isso a gente vai utilizar os 5 sentidos. A gente vai usar a forma como a gente vê, por exemplo, relacionamentos amorosos. A gente entende 2 coisas que trazem, por exemplo, crise para relacionamento amoroso. Todo casal que entra em crise, eles têm 2 grandes problemas que a gente identificou no poder do ambiente. Primeiro, não tem clareza de papéis do que cada um tem que fazer. Isso se reflete, por exemplo, a maior queixa que todo mundo tem. Meu marido não me ajuda nos afazeres domésticos. Essa é a maior queixa que toda mulher tem. Então, quando você olha para isso, o que não tem? Não tem clareza de papéis, de que ela tem que fazer, o que ele tem que fazer. Se espera demais, mas ao mesmo tempo não tá claro. Não tem regras, não tá claro. Então aí começa o problema. E o outro problema que a gente tem, que o poder do ambiente identifica, através do ambiente relacional, esse é o primeiro ambiente dos 4, é, por exemplo, as polaridades que a gente tem nos 5 sentidos. Cada sentido, o sentido da visão, você tem 2 polaridades. E você habita em uma polaridade no começo do namoro, e em outra depois de alguns anos de casado. Então como é que é uma pessoa no início do namoro? Geralmente ela se veste melhor, ela frequenta os melhores lugares, então parte da visão. Como é que é a audição, né? Qual é a polaridade do namoro, da audição? Você escuta os melhores sons, a pessoa te elogia, a pessoa fala um monte de coisa legal. Como é que isso fica depois? Depois usa qualquer roupa,
não, né, a parte da visão vai embora, então a audição, muitas vezes o diálogo já não acontece mais. Você fala do olfato, a gente até dá risada que na parte de olfato você tem muitas questões. No começo usa perfume, depois para de usar, às vezes solta até gases na frente da pessoa, não liga para essa questão do olfato, são duas polaridades. E as polaridades mudam completamente, né? Então você vai falar do tato, no começo você tem massagem, você tem sexo e depois você não tem mais. Então quando você olha para os 5 sentidos e entende a diferença de polaridade, você vai ver por que os casamentos acabam. Então a falta de clareza de papéis é um problema. E o segundo problema são essas polaridades dos 5 sentidos. Depois a gente vai para os ambientes físicos, que são os lugares. Você fala, poxa, mas o que influência tem os lugares? Total. As cores, por exemplo, elas têm uma influência enorme no sentimento das pessoas, né? Então quando você está num ambiente clarinho, a tendência é que você sinta paz. Por que os restaurantes usam vermelho? Porque o vermelho ele incita a fome, aquela vontade de consumir mais. Só que depois que você come, você não suporta ficar num ambiente que tenha muito vermelho. Você quer sair correndo, então tudo isso é proposital. As marcas usam isso de forma muito estratégica, né? Então a parte visual, de onde você frequenta, tudo, né? A sua casa, limpeza, organização, faz com que você tenha mais prosperidade ou menos, com que você se entenda ou se desentenda. Tudo isso influencia, vamos dizer assim. Aí você fala, poxa, mas a pessoa está sem grana, o que ela vai fazer? Eu descrevo isso no meu livro hoje, que inclusive está sendo lançado de forma digital, O Poder do Ambiente. E quando eu passava por problemas de escassez financeira, o que eu fazia? Eu ia pro shopping. Você fala, poxa, mas shopping? Ninguém paga para entrar no shopping. Eu queria me sentir bem. Então eu ia para lá porque eu ficava numa cafeteria. Não ia gastar o que não tinha. Não gastava o que eu não tinha, mas eu tava num shopping, eu ia num parque, eu ia para lugares bonitos. Por quê? Porque aquilo mudava o meu estado de espírito, né? Então depois dos ambientes físicos, que é o segundo ambiente da minha metodologia, a gente fala dos assimilados, ambientes assimilados. Que seria o quê? Todas as informações que eu assimilo, os livros que eu leio, o WhatsApp, eu sempre falo para os meus pacientes, dá uma olhadinha nas tuas últimas mensagens sobre o que você falou com as pessoas e sobre o que as pessoas falaram com você. Presta atenção nisso, porque as pessoas que ficam ali muito falando de doença, ficam, né, falando de problemas, elas estão realmente cocriando a realidade delas quando elas falam. A palavra ela tem uma carga energética muito poderosa, a gente não descarta isso no poder do ambiente. Pelo contrário, a gente usa com estratégia, né? Então a gente olha porque a pessoa lê de livros, para os programas no YouTube que assiste, então tudo isso vai fazer com que essa pessoa vá construindo o quarto ambiente, que é o ambiente da identidade, é o eu da pessoa, né? E nesse ambiente ela tem uma construção tão poderosa que o formato do corpo dela vai corresponder a isso. Então o formato do teu corpo ele não é como é por acaso, ele é como é por causa dos teus outros 3 ambientes. Os teus outros 3 ambientes fizeram com que você tivesse esse formato, que me diz que você é uma pessoa focada, que é uma pessoa determinada, é uma pessoa disciplinada. Só de olhar para o formato do teu corpo eu consigo saber tudo isso sobre você. Uma pessoa que não faz nada errado, uma pessoa que é certinha. Por que que isso acontece? Porque o nosso sistema nervoso central, ele é desenhado de acordo com aquilo que a gente vive em determinadas fases da nossa vida, até os 5 anos e meio. Então isso molda o nosso comportamento, de modo que você precisa de ambientes específicos para ter sucesso. Fora daquilo, você não se desenvolve. Então o ambiente, ele determina tudo. E outra coisa que eu gosto muito de falar, que é super interessante, quando você fala de cocriação da realidade, a gente trabalha muito com essa questão de sonhos, de metas e de objetivos. Eu falo o seguinte, gente, não adianta fechar o olho para meditar se, por exemplo, a tua qualidade hormonal não está perfeita. Então, se você tiver com um problema de tireoide, por exemplo, você pode tentar o quanto você quiser vibrar alegria, que você vai vibrar moleza. Então, a fisiologia, ela é algo que dentro desse tema de cocriação de realidade, de você ser próspero, ser abundante, ter os melhores relacionamentos, você não pode descartar a fisiologia de jeito nenhum. Por mais que você queira vibrar lá em cima, né, em não sei quantos hertz, eu quero vibrar a frequência da gratidão. Você não vai conseguir vibrar se, por exemplo, se for homem, não estiver produzindo testosterona, um dos hormônios que a gente tem ali, né, das nossas glândulas sexuais. Então, se você não tem isso ok, você fala, poxa vida, né, como é que eu vou me sentir bem se eu tô querendo, sei lá, tô nervoso, você tem excesso de testosterona, você tem falta? É um exemplo. Então, as pessoas, elas muitas vezes descartam a parte da fisiologia.
E não adianta, porque você tem que estar saudável. Então o poder do ambiente, ele é também a questão da assimilação de alimentos, a gente vai tratar dessa questão. Atividade física, por exemplo, eu peguei muita gente que estava em depressão, eu mesma tive uma depressão disfuncional, assim, absurda, suicida, né? Fiquei mais de 15 anos fazendo psicoterapia e não tive nenhum resultado, até que eu fui conhecendo outras estratégias e aquilo praticamente me salvou. E eu comecei com exercícios de fisiologia que eu fazia dentro do banheiro em alguns segundos. A gente tem uma psicóloga super renomada de Harvard, chamada Amy Cuddy, que traz uma referência bárbara sobre a fisiologia humana. Então, se você ficar alguns segundos em posição, por exemplo, de Mulher Maravilha, tem estudos aprofundadíssimos de Harvard que trazem pra gente esse conhecimento, dizendo que isso já vai mudar a forma como você se sente. Mas por quê? Porque você vai produzir neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, né? Então, tudo isso vai interferir, vai influenciar na forma como você se sente. E aí é esse se sentir bem que vai trazer a realidade que você quer. E a pessoa percebe isso, Sabrina? Eu te pergunto assim, por exemplo, no teu consultório, nos momentos que vocês estão com palestras, com cursos, né, levando para um grande público, se consegue isso ser percebido por ela e por quem está ao seu redor também, essa transformação, esse abrir os olhos para um novo equilíbrio, para um novo comportamento que não depende de uma coisa ou outra, tem que estar realmente, parece que alinhado, ou buscar cada vez mais um melhor, no caso? Sim, é na hora. E o que eu gosto muito é que o poder do ambiente é uma metodologia que você vê na hora. É simples, quando você fala de uma casa arrumada e uma casa bagunçada, a percepção, a sensação que te provoca é na hora que você vê. Você percebe na hora, você sente. Então é algo que você toca, é algo que você pega, é algo que você percebe. É diferente de você fechar o olho para meditar e falar, eu vou visualizar a vida dos meus sonhos. Você fecha o olho e você fica... Eu ficava assim, pelo menos, será que eu tô fazendo certo? Essa era a minha dúvida. Será que eu tô fazendo... Aí passava um mês, não acontecia nada. Eu acho que eu tô fazendo errado. Dá certo com todo mundo, mas não dá certo comigo. Já vinha uma autossabotagem. Já vinha ali uma insegurança ali, né? Isso. Agora, quando você corre numa esteira, por exemplo, eu dou o exemplo do exercício porque eu acho que é bárbaro. Você se sente empoderado, você se sente praticamente invencível. Acho que essa é a sensação. Você sente o sangue pulsando, você sente, sabe, aquela adrenalina. Você fala, meu Deus, ninguém pode comigo. Então o exercício, a casa limpa, arrumada, aquele perfume de lugar, né, limpinho, bonitinho. Você se olha no espelho, eu falo muito dentro do ambiente da identidade mesmo. Eu falo para as pessoas que eu trato, coloca uma roupa bonita até para dormir. Porque quando você acordar, a primeira sensação que você vai ter quando olhar no espelho é de uma pessoa próspera, abundante, bem-sucedida. Senão você olha no espelho e vê aquela cara de derrota, você acredita. Você fala, meu Deus, você já acorda sentindo um fracasso, olha esse cabelo, olha essa pele, olha essa roupa de mendiga. Quer dizer, não fique assim dentro de casa, nem dentro de casa. Então eu instruo as pessoas nesse sentido. Porque para conseguir ter alguma coisa, né, você tem que ser aquilo primeiro. E como é que você consegue ser aquilo primeiro? Você tem que se comportar. Por isso que eu treino o comportamento das pessoas. Você tem que se comportar de acordo com aquilo que você quer ser. Então a pessoa que eu quero ser, ela trabalha com isso. Que horas acorda essa pessoa? O que come essa pessoa? Né? O que essa pessoa faz na casa? Como que ela trata os filhos? Como que ela trata o marido? Então tudo isso... Nada é por acaso. É importante. Nada é por acaso. Então tudo isso é desenhado numa rotina. Você tem que olhar de forma estratégica, você tem que olhar para fora. Depois que você olha para fora e alinha tudo isso, aí você tá pronto para olhar para dentro. Porque é importante olhar para dentro, e eu não descarto isso. Olhar para dentro, visualizar a vida dos teus sonhos, realmente buscar a meditação é incrível. Só que se você não tiver com esse externo alinhado, é que nem você tentar limpar um lugar bagunçado. Parece que tá sujo. Perdido. Não, e vai se sentir perdido ao mesmo tempo, não vai conseguir ver um fim para aquela necessidade de momento. Exato. Você arrumou fora, é natural, é automático. Você fecha o olho e você já vai. A meditação ela já acontece sozinha, você já nem precisa se esforçar para que isso funcione. Você se sente leve, você não tem dúvidas de que está fazendo certo. Porque todo o resto já está preparado, o terreno está preparado. Então a minha mensagem maior é sempre, antes de olhar para dentro, olhe para fora. Porque tudo que está dentro também está fora. Tem pedacinhos seus em pessoas que você nem conhece. Por isso a gente incentiva o networking. Tem conhecimentos, pedacinhos, coisas que você precisa preencher aqui dentro, tem livros que você ainda não leu. Por falar em livros, para poder finalizar, já desse uma prévia aqui que tem um livro digital já, né, sim, podendo ser sim. consumido.
Passa certinho as coordenadas para a gente poder te acompanhar no dia a dia, ter Claro. acesso também ao teu livro digital e mais do que isso, né? Quem sabe também poder se colocar à disposição de ter um pouquinho mais desse teu conhecimento com essa pessoa que nos acompanha, por exemplo, agora em casa. Com certeza, o livro chama-se O Poder do Ambiente, eu vou postar nas redes sociais, a minha rede social no Instagram é Sabrina Rafaeli Oficial, Rafaeli com 2 Fs e 2 Ls. Tem também o site que é www.sabrinarafaeli.com.br. Então pode acessar lá também, que a gente já vai colocar. Esse livro é legal que tem um bônus também com vários exercícios para a pessoa conseguir trazer essa cocriação de realidade ali. Então tem um módulo bônus online para a pessoa poder conseguir acessar como que ela faz os exercícios que o livro propõe. Então é bem prático, é um manual de vida, realmente para trazer toda a transformação. E em abril a gente tem seminário em Balneário Camboriú, para quem quiser se interessar, passar por uma imersão de 2 dias, com música ao vivo, com toda essa reprogramação ali, sentindo na pele, porque a gente gosta de trazer essa sensação na pele, né? Vai ser muito bem-vindo. É um dia realmente de alto impacto emocional, para mudar crenças, para mudar paradigmas, para conseguir transformar a vida completamente. Muito bom para casais, muito bom para quem quer prosperar financeiramente. Então vai que vocês vão gostar muito. Nas redes sociais, então, Sabrina Rafaeli Oficial. Isso, Sabrina Rafaeli Oficial no Instagram. E ali tem todas as informações, inclusive Sim. Esse evento de abril agora em Balneário Camboriú. Exatamente, a gente está postando os stories constantemente, a imersão Metamorfose, né, que chama. Então só entrar lá, pode chamar no direct também e pode chamar também pelo site. Legal, e eu vou te chamar mais vezes para estar conosco aqui, porque esse assunto, ele não termina. Sim, não termina. Tem Esse muita momento coisa. de comportamento exige muito mais, então a gente vai querer sim ter você em outras oportunidades, se assim for possível, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Por estar aqui conosco. Obrigada. Gente, assim a gente termina o nosso encontro de hoje. Obrigada também a você que esteve aí do outro lado, nos acompanhando, recebendo o programa Mulheres, né, aqui pela TV Galega. Aos nossos patrocinadores também um forte abraço, especialmente para a loja Maria Tereza Moda Mulher, que está nesse momento com uma promoção super especial, uma promoção Liquida Verão, várias peças de até 50% de desconto. Inclusive essa que eu estou utilizando hoje aqui no nosso programa está também nessa campanha especial Liquida Verão na loja Maria Tereza Moda Mulher, com peças de até 50% de desconto. Vale a pena, tá? Ali na rua Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau, fácil localização, e aí você vai entender o porquê desse atendimento diferencial e essa parceria já há tanto tempo conosco aqui no nosso Encontro Mulheres, através da loja Maria Tereza Moda Mulher. São especiais as meninas ali, esse atendimento sempre nesse ambiente também muito importante para a nossa cidade. Terminando então o nosso encontro de hoje, desejo para você uma ótima semana. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira em mais uma edição do nosso Mulheres aqui pela TV Galega. Até lá!